Tchau, Belo! Tchau, Bela! Começando mais um episódio do Parlamoca, o podcast pra você curtir. Olha, eu sei que é muito gostoso assistir o nosso episódio, essa conversa bacana que nós temos sempre com convidados muito especiais, mas lembrem-se de curtir, compartilhar e ativar o sininho, se inscrever no nosso canal do Parlamoca. Beleza, Belo? A gente te espera. E hoje, este episódio, Ricardo Bertagnon, está muito interessante. Hoje o bicho vai pegar por aqui. Vai ter bomba aqui. Bomba, porrada e bala. Que é isso, sério, Ricardo? A Revolução de 1924, que está completando 100 anos. Olha. Não é para comemorar, mas é para não esquecer mesmo. E é muito importante, né, a gente ter esse conhecimento, porque senão as coisas passam, vão ficando para trás, vão sendo esquecidas e a gente precisa reverenciar a nossa história também. Então, eu vou apresentar o nosso primeiro convidado de hoje, que é também aí um parceiro, um colega, jornalista, historiador, Moacir Assunção, mestrado em História Social pela PUC, pós-graduação em Ciências Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, graduado em Jornalismo e História. Seja muito Moacir, querido, tudo bom? Tudo bem, você? Autor também, escritor, maravilhoso tá aqui com a gente, viu? Muito obrigada. Essa minha ligação com a revolta tem a ver exatamente com o meu mestrado em História lá na PUC, que foi sobre a Revolução Esquecida e que gerou o meu livro São Paulo Deve Ser Destruída. A gente vai falar muito sobre o livro e sobre como começou tudo isso. E aí, Ricardo? E eu tenho a honra de apresentar um grande amigo, que é o Dr. José Paulo Dias. Ele não gosta que chama de doutor. Mas é doutor porque é advogado. É doutor, é advogado, militante há 41 anos, já te entregando um pouco aí, Zé Paulo. Trabalha na área civil, trabalhista, é formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, 1982. Pós-graduado também em Filosofia de Direito pela mesma faculdade. Professor na Faculdade de Direito Brás Cubas, lá em Mogi. Casado há 42 anos com a Vera. Nossa, isso merece uma salva de palmas. Que maravilha. 42 anos, gente. Com a Vera e pai de 2 filhos. É muito meu amigo também, que é o Tiago, diretor de teatro, e a Beatriz ainda não conheço. Que mora no Canadá, se não me engano. Avô da Maia. É rotariano, conselheiro da Associação Comercial da Distrital Moca. Juventino, santista, perezista, provavelmente. Nascido em José Bonifácio, no interior de São Paulo, moquense de coração, porque ele está há 42 anos aqui na nossa Moca. Seja bem-vindo, Zé Paulo. Bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra participar do Parlamoca, falar da nossa Moca, falar dessa revolta de 24, em que a Moca foi extremamente atingida e tem uma explicação por que ela foi tão atingida. E muito parabenizo o Parlamoca por levantar, trazer aqui, colocar no primeiro plano esse fato tão importante da nossa história, que, aliás, também se entrelaça com o nascimento do nosso querido Juventus, que vamos fazer aqui também alguma ligação. Isso mesmo. Então, Moacir, eu queria começar por você explicando um pouquinho como que surgiu, tem esse seu livro falando, né, sobre essa Revolução de 24, o que foi essa Revolução de 24, como que surgiu a sua pesquisa sobre o tema e como que vocês dois acabaram se interligando a partir dessa Revolução de 24, que teve até bomba que atingiu a Moca. Pois tem essa história, Michele, Ricardo e Zé Paulo, também meu querido amigo, tem tudo a ver com a Moca, né? O que aconteceu? Eu era jornalista, um jovem jornalista de 20 anos, trabalhava no Diário Popular, e a gente tinha uma coluna que se chamava Conheça São Paulo, em que a gente contava a história dos bairros de São Paulo. Uhum. E o primeiro bairro que eu vim contar a história foi a Moca. É o mais importante, realmente, né, gente? Foi exatamente, começou pela Moca. Sem bairrismo. Vejam que eu contei a história de 150 bairros de São Paulo. Cara. Eu e mais os outros colegas do Diário. Na verdade, eu fiz 90% das matérias. Mas a Moca foi a escolhida a primeira. Até no dia eu encontrei com um querido amigo que eu encontrei esses dias novamente, Geraldo Nunes, que era da Rádio Eldorado ainda. Acho que ainda está acho que não sei se ele ainda está na Rádio Eldorado. Mas, enfim... então, eu contando a história, eu contava a história dos bairros. Então, eu entrevistei moradores antigos aqui e eles falaram, então, da Revolução de 24. Eu nunca tinha nem ouvido falar. Falei, mas o que é Revolução? Não era 32? Porque, para mim, a Revolução Paulista era 32. Isso. Não, de 24. Eu não sabia o que era.
confesso que eu não tinha a menor ideia do que se tratava. Aí eu comecei a fuçar, comecei a pesquisar, dali a algum tempo, eu gosto de me aprofundar nos assuntos, eu tinha um material muito vasto, que depois, muitos anos depois, se transforma no meu tema de mestrado, em que eu conto, como o Zé Paulo lembrou, eu conto a história das pessoas comuns, não é do general, do presidente, né? Que está nessa revolução. E essa revolução é marcante na história de São Paulo, né? Uma grande quantidade de mortos, números oficiais de 500, mas certamente muito mais. 5 mil feridos, 300 mil pessoas abandonando a cidade que tinha 700 mil pessoas, metade da cidade indo para o interior para escapar das bombas. E por que a gente não aprende assim? Não se fala muito dessa revolução na escola? Olha, porque essa revolução ela acabou sendo esquecida por uma série de fatores que a gente pode explicar um pouco mais para frente, mas que acabaram sepultando a memória de 24. Ela está sendo revivida agora. Mas ela permaneceu durante muitos anos, basicamente, uma revolução esquecida. Aliás, esse é o apelido da Revolução de 24. A Revolução Esquecida, que é esquecida inclusive pelos historiadores. São poucos historiadores que conhecem esse episódio. Na academia, mesmo lá na PUC, tinha 3 dissertações, junto com a minha. Na USP tem 2 ou 3, na Unicamp tem 2. Então, quer dizer, é um tema muito invisibilizado, digamos, por uma série de fatores que a gente pode explicar mais para frente. A gente pode dizer que foi uma guerra urbana? Uma guerra urbana, na verdade, a maior guerra urbana da América Latina. Nossa Senhora, mas por que aconteceu essa guerra? Essa guerra foi um grupo de tenentes, jovens tenentes do Exército, quer dizer, jovens oficiais. A gente lembra assim, o Exército Brasileiro era assim, a cúpula do Exército eram as classes, eram as elites. Os soldados rasos eram os mais pobres, era até um castigo servir o Exército naquela época, né? Não tinha muita possibilidade de ascensão, era um trabalho para gente pobre. E os oficiais medianos eram de uma nascente classe média. Tá. E esses oficiais mais escolarizados, entre eles estavam, por exemplo, Luiz Carlos Prestes, Juarez Távora, Joaquim Távora e mais uma série de outros, Índio do Brasil e tantos outros, Eduardo Gomes. O presidente era o Arthur Bernardes. Arthur Bernardes. O presidente anterior era Epitácio Pessoa e já tinha havido a primeira insurgência, que foi em 5 de julho de 22. É um episódio que ficou bastante conhecido, até aconteceu no Rio, no Forte Copacabana. É o episódio dos 18 do Forte, em que os tenentes se rebelam, um pequeno grupo de 18, na verdade 17 militares e um civil, enfrentam 3 mil soldados do Exército. Caramba. E são assassinados, sobram 2, e esses 2 são tenentes. E a raiz da insatisfação já está ali, quando passa para o próximo governo, que é o do Arthur Bernardes, essa insatisfação continua e 2 anos depois vai redundar na revolução aqui. Eles estão aqui escondidos sob nomes falsos, eles fazem uma aliança, eles são do Exército, fazem uma aliança com a Força Pública, que é a atual PN, só que a Força Pública era um pequeno exército, inclusive com artilharia. Do Estado de São Paulo. O principal líder da Força Pública era o Miguel Costa, que depois se torna um personagem muito conhecido. Então há uma aliança e eles se juntam para tomar São Paulo. A ideia é tomar São Paulo num golpe de mão, rapidamente, mas já é uma cidade importante, com indústria interessante, com a segunda cidade mais importante do Brasil, que a capital era o Rio de Janeiro. Tá. Né? Então toma-se o São Paulo, avança-se de trem para o Rio até Barra do Piraí, junta-se com outros militares rebeldes lá. Eles faziam um trabalho de conspiração pelo país inteiro, eles eram muito influentes no Exército. Né? E aí, junto com esses outros oficiais, derruba o presidente. Vai ao Palácio do Catete, que era a sede do governo federal, derruba o presidente. Essa era a ideia. Era essa a ideia. Republicaniza-se o Brasil. Porque a gente vivia a República Velha, né? Cheia de vícios, corrupta, aquela coisa do voto de cabresto. Era a política do café com leite política ainda? do café com leite, exatamente. O Arthur Bernardes é um personagem dessa política. Ele é mineiro, de Viçosa, extremamente duro, um católico carola, assim, formado pela Faculdade de Direito. Eles queriam tomar o governo. Tomar o governo. A ideia era derrubar o presidente e colocar um nome confiável, possivelmente Nilo Peçanha. Tá. O primeiro e único presidente negro do Brasil, né? Nilo Peçanha, que veio antes e era candidato da oposição. Então a ideia era essa, mas o que acontece? Eles tomam a cidade, mas eles não conseguem evoluir, porque se comete uma série de erros e uma série de questões que não funcionam, eles ficam presos na cidade. São cercados por força do exército muito superiores, legais, do governo legal,
que bombardeiam a cidade, atiram contra a cidade a partir São dos Paulo, bairros... atiram em São Paulo. Em São Paulo, bomba exatamente. na É Moca. uma guerra urbana. A Moca é um dos bairros mais atingidos, era um bairro operário na época, como a Acho gente que talvez sabe. o maior do Brasil também, né? Como bairro operário. Sim, sim, As o maior do indústrias estavam Brasil. aqui, Concentradas, falavam, basicamente a tudo. indústria nasce em São Paulo, né? E a Moca é o epicentro dessa história por causa da linha de trem, que facilitava o escoamento dos produtos. Eu né? li em algum lugar que os bombardeios eram de hora em hora. Sim, né? de hora em hora. Para tentar movimentar a população contra Sim, é o chamado bombardeio terrificante. É um crime de guerra que se comete contra São Paulo, né? contra o que estava acontecendo. Sim, né? exatamente. Então, tiros a esmo não são... existem 3 tipos de bombardeio. O bombardeio de ocupação, quando se bombardeia para ocupar. O bombardeio que você quer tomar algo do inimigo. E o bombardeio terrificante. Que é esse que eu estudei, que é para deixar em pânico. Quer dizer, guardadas as proporções, é como se fosse o que está acontecendo em Gaza. O que é o bombardeio israelense? É um bombardeio terrificante. Não está dirigido especificamente contra os terroristas do Hamas, ele atinge toda a população Destrói civil. ali tudo. Destrói né? tudo, destrói toda a infraestrutura. E aqui do bombardeio da Moca, o meu querido amigo Zé Paulo Dias ficou especialista, Foi né? pesado aqui, né? Foi pesado. E tem uma lógica que explica isso. Porque os revoltosos tomaram o centro da cidade. A região da Luz, Praça da Sé, Campos Elíseos, que o palácio do governo de então se localizava em Campos Elíseos. E quem era o governador? Que na época se falava presidente também. Presidente, né? o nome era presidente, Carlos de Campos. Carlos de Campos, tá. Muito bem. Então, imagine, os revoltosos tomaram o centro da cidade, tomaram mesmo. E como o Moacir comentou, os revoltosos tomaram a cidade com a intenção de São Paulo partir para o Rio de Janeiro e derrubar o presidente da República lá no Rio de Janeiro, que era a capital federal. Perfeito. Então a cidade foi inicialmente, 5 de julho de 1924, a cidade foi tomada realmente pelos revoltosos. Muito bem. Com essa intenção de partir para o Rio de Janeiro. Não contavam, imaginamos, com a imediata reação das forças governistas. Eu até prefiro o termo forças governistas do que forças legalistas, porque legalistas eles não eram, uma vez que praticaram o que o Moacir falou, do bombardeio terrificante. Sim, verdade. As forças governistas instalaram um centro de comando na região da Penha. Então, imagine, os revoltosos do centro da cidade, as forças governistas... Estavam perto, né? Na região leste. E a gente no Muito começo bem. do caminho aqui. Bucha de canhão, quase. O que aconteceu? As forças governistas da região leste, da região da Penha, partiram para a região central a fim de retomar a cidade. As forças revoltosas, do sentido contrário, foram construindo linhas de defesas para contra-atacar as forças governistas. Muito bem. Entre o centro da cidade e a Penha, quais os bairros? Moca, Tatuapé, basicamente. Né? Brás, Moca, Belenzinho e, sobretudo, especialmente a nossa querida Moca. Olha. Então, essa dinâmica, ao meu ver, explica por que a Moca foi tão atingida. Moca, e vamos também considerar outros bairros, como o Brás, em que no Brás teve um episódio do Teatro Olímpia, que o Moacir bem aponta no livro dele, que foi bombardeado porque as pessoas, os populares, se refugiaram, se esconderam no teatro, o teatro foi bombardeado. Morreu todo mundo. E morreram 30 pessoas e aproximadamente 100 feridos. Então, veja, nessa dinâmica, revoltosos no centro, forças governistas na região leste, o confronto entre ambos com a Moca no meio, intensamente bombardeada. E qual era o edifício maior da região, talvez, da cidade? O Cotonifício Crespi. Perfeito. Portanto, o Cotonifício Crespi era alvo de desejo das duas forças militares. E vamos considerar, se as forças governistas eram altamente dotadas de poder bélico, as forças revoltosas também não ficavam muito abaixo, porque estavam também muito bem armados. Muito bom. Então, imagine o Cotonifício Crespi, que todos nós conhecemos aqui na Moca, como alvo dessas duas forças.
os revoltosos, é interessante observar, tomaram o Cotonifício Crespi em primeiro lugar. E era algo militarmente da maior importância, porque pela altura, pelo local olha, né? Local que o Cotonifício Crespi se localizava era um local estratégico militarmente. Poderia ter o domínio de toda a região. Uhum. Temos fotos, acredito que serão apresentadas, do Cotonifício Crespi depois, no final da revolta, sendo bombardeado e incendiado. Nossa. Tem fotos que mostram claramente isso. Então, os revoltosos tomaram o Cotonifício Crespi em primeiro lugar. Liderados por quem, Moacir? Pelo Cabanas. Tenente Cabanas, um dos personagens mais interessantes da Revolução, o criador da guerra psicológica, o Reputo. Então eu quero saber do Cabanas. Cabanas é um personagem muito interessante. Vamos falar, eu vou anotar aqui do Cabanas. Antes eu quero saber duas coisas. Primeiro, a população estava do lado de quem? A primeira pergunta, mas uma pergunta antes dessa. Doutor José Paulo, como que o senhor se conectou ao Moacir através dessa história? Foi um caminho, assim, que eu vou guardar com muito carinho pelo restante da vida. Eu li um artigo do Moacir, 5 de julho, Moacir, de 2015. Olha. Um artigo magistral que você escreveu no Estadão, que eu tenho digitalizado até hoje. Que legal. Eu li aquele artigo... Falei, meu Deus do céu. Então, o ano que vem está comemorando 10 anos. 10 anos que eu não tenho digitalizado, vou te pedir. Com muita honra te passo. Que legal. Então, eu falei, meu Deus, isso aconteceu na Moca, eu tenho que conhecer essa história. E comecei a pesquisar aqui, acolá, nos tempos que a advocacia permite, porque a advocacia é muito ciumenta, muito exigente, então todo o tempo da gente. Então, um tempinho aqui, um tempinho acolá, um final de semana aqui, outro acolá, eu fui coletando material. Cito rapidamente. Por exemplo, a obra da Ilka Esther Correm, que tem um livro muito interessante sobre o assunto, que eu também indico. Tem um livro de um moquense, Euclides Barbulho, que fala que a família... teve o seu estabelecimento comercial invadido pelas tropas em revolta, em guerra. Um livro da Associação Comercial, que conta a história da associação, tem capítulos a respeito. O Boris Fausto, o Roberto Pompeu de Toledo, nos 2 livros magistrais dele sobre a história de São Paulo. Olha. O livro do Cabanas. O Cabanas escreveu depois um livro que ele conta essa história. José de Souza Martins, que é outro historiador. Guerras e Batalhas, que é uma obra da Fundação Getúlio Vargas, que traz fotografias da época. Então, ela foi esquecida pelos livros didáticos aí, né? Porque, na verdade, tem bastante registro... Assim, ela é realmente tida como revolta esquecida. Eu também prefiro o termo revolta e não revolução. Porque revolução não houve. Houve uma guerra urbana, a maior da América Latina. Durou quanto tempo? 23 dias. De 5 de julho... É por isso, porque durou 23 dias. De 5 de julho a 28 de julho de 1924. Tem uma série, depois a gente explica umas que fazem. Tem algumas causas que fazem assim, explicar por que ela é pouco conhecida. Tá. Esquecida propriamente, ela não é dada esse conjunto de elementos. O Hélio Silva, no livro dele, né, ele tem uma coleção sobre a República. Ele traz capítulos interessantíssimos, até com documentos da época. Tá. Não é que o Hélio Silva traz no seu livro, o volume 6 da História da República Brasileira, vamos dizer assim, aqui seria a carta-programa dos revoltosos. Nós queremos isso daqui, o que o Moacir há pouco comentou. Um detalhe interessante, a Zélia Gattai, do Jorge Amado, ela tem um livro conhecidíssimo dela, Anarquistas, Graças a Deus, ela fala da revolta, porque a Zélia Gattai era paulista. E a família dela, que morava no Brás e na região central, foi atingida pela revolta. E também tem um livro do então presidente da Associação Comercial da época, José Carlos de Macedo Soares, que atuou na revolta, procurou um cessar-fogo, procurou paz, não conseguiu, e depois da revolta foi processado, preso e exilado.
José Carlos de Macedo Soares. É um personagem que o Moacir tem um artigo magistral sobre esse personagem que merece ser lembrado. E foi exilado e no exílio escreveu um livro de nome Justiça. Os ataques eram aéreos, tinha cavalaria também. Tinha tanque de guerra. Tudo, inclusive tanques de guerra. Tanque de guerra que atuou aqui no Benin. A primeira vez na história do Brasil, né? O Brasil não conhecia o chamado carro de assalto, como se dizia na época. Canhões, os mais modernos canhões. Os tanques eram da marca Renault, marca de carro. Caramba. E depois se tornou a indústria civil, mas inicialmente era a indústria bélica, né? Os canhões mais modernos, com alcance de 19 quilômetros, então atirava-se a partir dos bairros altos. São Paulo ainda não tinha prédios. Os bairros altos, Penha e Vila Matilde, ali do adro da Igreja da Penha, bem na frente da Igreja Velha da Penha, não da atual. Vila Matilde, um bairro alto. Curiosamente, Vila Matilde é o nome da mulher do José Carlos Macedo Soares. Homenageia a mulher dele, a dona Matilde Malcher da Fonseca. E era uma ironia da história. A partir desse bairro, atiravam contra a cidade que ele estava tentando defender. Toda essa história que o Macedo Soares passa. E né? a população, ela tava no meio disso. Ela, Sim. digamos assim, ela não comprou essa revolta. Ela foi pega de assalto também. Foi pega uma grande surpresa. De repente começa a guerra. Os jornais não circularam, porque não tinha condições de circular. Basicamente, a informação era pelos jornais, 2 grandes jornais, o Estadão, em que eu trabalhei também, e o Correio Paulistano, né? E os jornais não circularam, então as pessoas não estavam sabendo o que estava acontecendo. Em determinado momento, um grupo de operários da Moca, anarquistas, oferecem apoio à revolta, pedem armas ao general Isidoro, que era o líder, e fala para a gente formar batalhões de trabalhadores que vão garantir a resistência. Ele não aceita, porque eles não são revolucionários, digamos assim, eles querem reformas, eles querem algumas transformações, mas eles não querem uma revolução social. Lembre-se que a gente está muito próximo da Revolução Russa, e muito próximo da grande greve de 17, que começa aqui no CRESP, né? Então, todos esses fatores, a gente vai dizer que os primeiros anos do século XX, até os anos 30, anos 40, talvez, são anos de grandes transformações no mundo, em que estão envolvidas as 2 grandes guerras, né? Inclusive, parte dos rebeldes, porque também se formam 3 batalhões de estrangeiros. O batalhão italiano, o batalhão húngaro e o batalhão alemão, em apoio aos rebeldes. E esses batalhões, eles são essenciais num primeiro momento, porque são eles, por exemplo, alguns deles são veteranos da Primeira Guerra, e eles conseguem impedir a progressão dos tanques. São civis. São civis. Tá. Então, mas a população, digamos que de uma maneira geral, ela vai ser mais simpática aos rebeldes, exatamente porque quem está atirando contra eles é o governo. Claro. Então, quer dizer, é um dos poucos casos da história do mundo em que um governo atira contra uma cidade importante do seu próprio território. E por que eu dou o nome do livro de São Paulo deve ser destruída? Porque eu me lembro da frase do Catão, lá no Império Romano, que terminava seus discursos dizendo assim, delenda est Cartago. Cartago deve ser destruída, porque era uma rival comercial e militar de Roma. E é destruída, efetivamente, pelos romanos, né? Nas Guerras Púnicas? Nas Guerras Púnicas. Tá. E aí o que acontece? Eu dou esse nome porque o governo chega a essa conclusão. São Paulo deve ser destruído, o governo federal, estou me referindo. Tá. E mesmo o governo estadual, porque o presidente do estado, o Carlos de Campos, ele apoia o bombardeio da cidade. Então isso é uma coisa muito, muito grave, muito grave. E aí eu sempre me pergunto, você fala, os paulistanos odeiam Getúlio Vargas por causa de 32. Deveriam odiar Arthur Bernardes e Carlos de Campos, porque determinaram o bombardeio da cidade. Né? E houve 6 tentativas de pacificação, de cessação. Todas elas lideradas, de uma certa forma, pelo Macedo Soares, pela cúpula da igreja, principalmente o Dom... Eu sempre esqueço o nome do bispo. Mas eu vou me lembrar o nome dele já. O arcebispo da época, né? E aí, então, há uma tentativa do próprio Júlio de Mesquita, diretor do Estadão. Vários líderes da sociedade civil tentam... A Dom Duarte Leopoldo, agora eu me lembrei o nome dele. Tá. Dom Duarte Leopoldo de Silva, o arcebispo, né? Então, tentam evitar o bombardeio da cidade e o governo diz textualmente, não, São Paulo pode ser destruída. Nossa. Ela será reconstruída porque é um povo operoso. Mas a honra da República é que não pode ser prejudicada. Né? E essas frases são pronunciadas pelo então ministro da Guerra, Setembrino de Carvalho, que era veterano do contestado, uma guerra civil ocorrida pouco tempo antes, lá no sul, entre Paraná e Santa Catarina, e até eu reputo parte da ferocidade dessa guerra ao fato de estarem aqui 2 líderes do contestado, o próprio Setembrino e o general Potiguara, que luta na Moca,
Na Moca tem um embate titânico ali no Crespe, né, pela posse do Crespe. De um lado o Tenente Cabanas, um dos grandes gênios da guerra. Do outro lado o Tenente Potiguara, que é um militar cearense muito feroz, foi muito feroz lá no Contestado, matou muita gente lá. E que tinha a medalha da Legião da Honra da França. Era um militar, assim, considerado top. Né? Então, ao conflito desses dois grandes personagens, uma guerra de titãs. E morrem os dois? Como é? Não, eles permanecem vivos. O Cabanas vai fazer a retaguarda dos revoltosos quando eles saem da cidade. Tá. E o Potiguara continua a sua vida política. Depois que acaba a Revolução, poucos meses depois, ele recebe uma carta. Em casa, ele vai abrir, tem uma bomba, ele perde um braço. Então essa revolução é cheia de lances. Mas quem curiosos. As vítimas principais foi a população civil. População, 2/3 dos mortos. Inclusive um caso dramático que eu conto, ocorrido aqui na Moca, né, da família Vazotto, de calabreses que moravam no alto da Moca, mais ou menos por essa região. A casa deles é atingida, eles saem daqui, eles vão lá para a região mais próxima do Brás, ficam numa casa lá escondidos. Cai uma granada chinapel atirada da pé em cima da casa e mata todo mundo. Morrem os 9 membros da família. A coisa é tão drástica que uma vez uma historiadora, uma colega historiadora italiana me escreveu pelo LinkedIn para saber se eu tinha algum contato com sobreviventes dos Vazotto. Eu não encontrei, né? Porque eu falei, não... todos morreram, não ficou um para contar a história, né? Eram calabreses e moravam aqui na Moca. Escaparam da Moca, mas... Morreram ali no Brás, quer dizer. Então é dramático, tem lances dramáticos. E eu conto o livro, como o Zé Paulo falou, a partir da visão do cidadão comum, né? Deixa eu ver esse livro um pouquinho aqui. Então... E o Tenente Cabanas? Me conta um pouquinho desse personagem. Tenente Cabanas, ele é um personagem interessantíssimo. Descendente de espanhóis, né, que não tinham chegado há muito tempo ao Brasil. Ele era morador ali da região da Luz. No primeiro lance da guerra, ele é intimado pelo Miguel Costa a participar da guerra. Ele tem uma arma apontada para o peito. Ele também era da cavalaria. O senhor é brasileiro? Sou brasileiro. Então o senhor tem que entrar na nossa revolução. Aí ele entra e se torna um dos líderes. Ele vai fazer a retaguarda. Só que o Tenente Cabanas, ele tem uma coisa interessante. Ele funda um grupo ali de 85 soldados. Boa parte deles... Ele fala no próprio livro, são nordestinos, esses soldados do Tenente Cabanas. 85 homens, que ele chama, apelidado pela imprensa, ganha um apodo, um apelido de Coluna da Morte. E o Tenente Cabanas, ele faz uma coisa muito interessante, ele anda num trem, e é nesse trem que ele vai fazendo a proteção das tropas, ele faz a retaguarda das tropas, para garantir que elas progridam e saiam. Esse episódio vai gerar a Coluna Prestes, Coluna Miguel Costa Prestes no futuro, né? Que também é um grande episódio histórico do Brasil. E aí ele pega um tronco grande e pinta de preto. E coloca umas caixas do lado e umas rodas de carroça e fica parecendo que é um canhão. De longe, a visão é um canhão. Ele manda cartas para o chefe das estações e fala assim, olha, por favor, eu quero mantimentos para 2.000 homens. Como se ele tivesse 2.000, ele tinha 85, lembra? Olha. E os caras ficavam apavorados. Aí ele dizia, olha, quando a gente parar na estação, todo mundo grita, atira para cima, faz um escândalo para parecer que nós somos muito mais do que nós somos. E depois ele cria a matraca, né? Aquele pedaço de madeira batendo no ferro, que é usado em 32, que simula o som da metralhadora, exatamente. À noite, apavora. Então, quer dizer, ele cria... Genial, hein? Genial. Ele segue os princípios do Sun Tzu, o grande general chinês, que dizia que a melhor guerra é aquela que a gente não precisa disputar, porque o inimigo se afasta com medo. E é isso que ele conseguiu. Ele consegue derrotar 2 generais. Assim, impondo medo, porque os generais falam, pô, não vou combater 2.000 homens, eu não tenho. Eu tenho 1.000 e poucos aqui, embora, vou me afastar, vou ficar vendo de longe. E aí ele faz isso, ele danifica, ele passa pelas linhas de telefone, ele danifica para que o telegrafista não possa dizer, não, são 85 caras, só meia dúzia. Mas não, e aí ele pinta ali atrás do trem uma caveira e coloca Coluna da Morte. É para apavorar. Ele usava uma capa preta, assim, de pelerine, um pano comum. Mas diziam que ele tinha poderes mágicos, se espalhou que atirava, depois ele batia no fim do dia e caía as balas. Olha. Então ele consegue criar uma mística e ele tem oferece uma fortuna pela cabeça dele. Não vou me lembrar agora, mas assim, uma quantidade de contos de réis daria para comprar 10 casas. Pela cabeça dele, o governo federal oferece.
E ele escreve esse livro aqui que o Zé Paulo citou, o Tenente Cabanas é a Coluna da Morte, né? Ele está exilado na Argentina, no Paraguai, aliás, e ele não participa da Coluna Prestes, que é o movimento gerado a seguir pela Revolução. A Revolução é a junção dos paulistas com os gaúchos de Prestes que estão subindo a partir de Ele ficou Santiago. exilado, ele já morreu, né? Sim, sim. Ah, porque você falou, ele tá exilado. Eu falei, nossa, não. Ele se exilou lá, ele já morreu. Ficou vivo, então, depois disso tudo, sim, né? Sim, ele ficou vivo, teve uma carreira ainda longa, chegou a exercer alguns cargos políticos. É um personagem muito interessante. A filha dele, a neta dele, mora no Rio de Janeiro. Legal. Quando a gente fez uma exposição aqui no Moca Plaza sobre a Moca Operária, né? A gente conseguiu muitas imagens de 1924, onde apareciam sinais do bombardeio, do Crespe, como você citou, do Cotonifício. Tinha também aquele externato na Rua dos Trilhos, que hoje é uma pizzaria. Externato Matoso. Hoje é a pizzaria Bendita Maria, né? Sim. Ah, sei onde é. Sim, exatamente. E tem também uma imagem que chama muita atenção, que é da Estrada de Ferro, né, da parte interna da Estrada de Ferro, que eu acho que dava fundos da Antártica e do moinho, e dos moinhos, né, que tinham ali. Sim. Bastante atacados também. Sim, ali, a né? Antártica foi tomada pelos revoltosos, retomada pelas forças governistas e semi-destruída. Tem até episódio que o Moacir conta no livro dele, e é por isso que... O livro é seu, mas ele que escreveu, porque seu livro está todo escrito, anotado, grifado. Livro de pesquisador. Bem advogado também, eu adoro. Eu falo para o Moacir que o livro dele eu li e reli, trilhi e resumi. Nossa, muito legal. Né? Eu faço isso nos meus. Todo marcado aqui. Eu estudado. E o que é, para mim, uma honra com a dedicação do... Olha que legal. Do Moacir. Que legal. Então, o livro... Tem esse registro da Antártica aí, né? Tem o registro da Antártica. E de tantas outras pessoas e populares que foram atingidos aqui. Então, dessa pesquisa que eu fui elaborando, cheguei no livro do Moacir e falei, puxa, esse é o livro paradigma, modelo para tratar da revolta de 24, porque ele trata dos fatos históricos a partir da população que sofreu. Uhum. Porque 2/3 dos atingidos, dos mortos, eram civis. Imagina. 2.000, aproximadamente, prédios destruídos ou semi-destruídos. O Moacir bem relata aqui, na época, São Paulo tinha uma população de aproximadamente 700 mil pessoas. Quase a metade, 300 mil pessoas, entre 250 a 300 mil pessoas, o Moacir bem relata no seu livro, deixaram a cidade. De todas as formas possíveis. Hoje seriam 6 milhões de pessoas saindo da cidade. Não dá nem para imaginar isso, né? Esvaziaria a cidade. Eu tenho esse exemplo na família, porque a minha família, nesse momento, que morava aqui na Moca, se mudaram para Buenos Aires. A italianada toda foi para Buenos Aires. Embora. Com os filhos, tudo. Meu pai, meus tios. Depois voltaram em 28. Não sei qual foi a questão, mas retornaram em 28. Mas nesse momento eles saíram. Meu pai tinha essa memória de molecote ter sofrido um atentado da cavalaria, com baionetas, pedindo para eles abaixarem, agacharem, que era jovem, né? Então, são muitos os relatos, tem muita coisa, Ricardo. E o Moacir levanta relatos das pessoas da época, porque após a revolta, o governo ofereceu algum tipo de indenização. E aí as pessoas escreviam, ou elas mesmas, ou pediam para que alguém escrevesse por ela, dizendo, olha, minha casa foi destruída, o meu marido foi morto, fiquei só com as crianças. Nossa. E essas cartas eram dirigidas ao governo, também à Cúria Metropolitana da época, e são documentos valiosos, que é muito importante destacar, da população que sofreu, porque haviam mortos insepultos, mortos enterrados em quintais, mortos enterrados em praças, que o Moacir relata no livro dele. Daí a enorme importância e a minha grande honra de estar aqui ao lado desse grande historiador da nossa cidade e do nosso bairro, que é o Moacir, levantando as coisas a partir do sofrimento da população. E o Moacir conta, ele já me relatou essa história mais de uma vez, que
procurou e encontrou aqui em São Paulo, você melhor pode explicar, essas cartas. Encontrou As cartas que estão no arquivo da Cúria Metropolitana. Aos 45 minutos do segundo tempo, digamos assim, né? Eu estava fazendo um mestrado e eu falei, não, meu mestrado tem que contar a história do cidadão comum. Eu não quero contar a história do general. Minha linha de pesquisa é a chamada Nova História, que privilegia a história dos de baixo, como se diz, né? Não, então se conta a história dos grandes eventos a partir da história das pessoas. Nós todos fazemos história. Que hoje também são fontes históricas. São Antes fontes não históricas. eram, né? Antes não era considerado, é uma coisa desprezível, né? Então eu procurando, eu percorri o país inteiro. Eu fui ao Rio, eu fui ao Minas, eu fui a Brasília, pesquisei nos principais arquivos. Aí depois um colega, no final do mestrado, me disse, olha, eu pesquisei lá no arquivo da Cúria e encontrei alguma coisa de 24. Dá uma olhada lá se tem alguma coisa que te interessa. Aí eu fui no arquivo da Cúria aqui no bairro do Ipiranga, E aí? que pertence à PUC. Lá eu encontrei todas as cartas. Inclusive carta de um personagem que eu estudei. Ó, eu tenho uma ligação com 24 tão forte que eu estudei em 2 escolas que homenageiam o personagem de 24. Olha. Trabalhei num prédio que era a casa do Macedo Soares antes. E dei aula na São Judas, que é a universidade que fica em frente ao CRESP. Sim. Então, quer dizer, minha ligação com a Revolução é muito forte. E aí o que aconteceu? Aí ele me disse, eu fui olhar essas cartas e falei, caramba, mas é isso que eu precisava. Era exatamente isso, que era essa história. As pessoas contando sua história. Se formou essa comissão, dirigida por uma dona Filomena Matarazzo, Olha. da família Matarazzo, que era uma das senhoras católicas mais influentes, né? E a Cúria, então, a partir do Dom Duarte Leopoldo, a Cúria começa a pesquisar essas pessoas para ver. Poucas pessoas conseguiram ser indenizadas. O governo não ajudou essas pessoas? Não, assim? ajudou, mas muito pouco, porque também não tinha muito dinheiro disponível. Tá. Um dos casos, inclusive, é o caso do Externato Matoso, que ficou destruído, hoje a pizzaria, né? O dono da pizzaria, até o Vladimir, ele me disse que quando ele foi fazer a reforma, ele encontrou um monte de resto de bala. Ele falou, não sabia o que era aquilo, joguei fora. Eu falei, isso é loucura, me interessa esse negócio. História, né? História, isso é um fato histórico. Um monte de bala. Depois, recentemente, a gente até... as pessoas vão confundindo, porque não tem registro, né? Colocaram que a pizzaria tinha uma decoração da Segunda Guerra Mundial. Decorei aí. Misturaram as épocas, né? com bugalhos, Nada a né? ver. Nada a ver. E tem fotos da época com a fachada toda cravejada de bala. Porque ali ficaram os eu legais e os enviei rebeldes no Sim. CROSP. Então eles ficavam história, trocando né? tiro. Tinha um morro na frente, na verdade, que os rebeldes atiravam contra os legais dali. Então, nossa Moca foi um palco. As paredes têm história, né? As paredes falam, né? Falam, né? Para a história, tudo é fonte de informação. Dá para traçar um paralelo, ou dá para tirar lições que a gente pode sobre a Revolução e entender os desafios sociais da cidade hoje, da cidade de São Paulo? Dá para fazer esse tipo de link? Dá para fazer, porque o que acontece? Na época, a gente falava o que os rebeldes queriam, a democracia, né? Queriam garantir a democracia. Hoje nós enfrentamos esse dilema também. Os rebeldes falavam da industrialização do Brasil, de garantir a industrialização. Hoje nós estamos falando de reindustrialização do Brasil. Naquela época, depois eu coloco que uma das consequências do levante militar é uma grande repressão, dirigida inicialmente contra operários, contra anarquistas, contra tenentes, os próprios tenentes e todos os outros. Depois os tenentes serão anistiados por Vargas, na Revolução de 30, né? Mas aí o que acontece, assim, se forma um Estado policial, um Estado que teme seus habitantes. Coisa que a gente teme nos dias de hoje, quer dizer, é o fim da democracia, né? Esse que é uma preocupação mundial. Naquela época era a preocupação dos tenentes. Os tenentes, na verdade, eles falavam, por exemplo, do voto secreto. Não existia voto secreto. O voto era aberto, era o voto de cabresto, em que o coronel dizia, você vai votar no candidato tal, e todo mundo votava. O voto era aberto. E eles conseguiram, então, eles pediram isso, foi obtido alguns anos depois, na Revolução de 30. Então, dá para fazer uma série de paralelos de 24 com os dias de hoje. Vamos dizer que uma série de preocupações se renovam, né? Eu sempre gosto daquela frase do Burke, que ele diz assim, um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. E é verdade, né? Quer dizer, como nós não tomamos as lições da história, nós as repetimos. Repetimos especialmente os erros, né? O Marx vai dizer que a história, quando se repete, é como farsa, né? Não é mais verdade, é farsa. É uma pantomima, né? E é exatamente o que acontece. A gente não... Muitas dessas lições foram esquecidas.
né, do período dos tenentes. E aí a história, de certa forma, ela acaba se repetindo, né? Então, é uma coisa que a gente não vê nenhuma perspectiva que aconteça nos dias de hoje, claro, com essa intensidade, né? Mas há uma série de marcas que ficaram, né? As próprias marcas físicas da rebelião e as marcas psicológicas, as marcas sociais desse movimento, que foi muito impactante na história da cidade. Professor, então os tenentes que fizeram essa revolta, né, eles foram depois anistiados, eles não foram mortos ou ficaram presos muito tempo? Como que é? Bem, a maioria, eles foram presos na pior prisão política da época, que era a prisão de Clevelândia, no meio da floresta amazônica, lá no norte. Nossa. Uma boa parte foi presa lá, os anarquistas também. Veja, os anarquistas não participaram da guerra, mas eles foram punidos também. Era uma época que se criaram muitas leis de caráter repressivo, né? A Lei Adolfo Gordo, que é um pouco anterior, foi muito utilizada assim. Se criou aquele mito do estrangeiro, por causa desses batalhões, por exemplo, por causa dos anarquistas, aquele mito do estrangeiro que veio para matar brasileiros no Brasil, né? Então, veja, o próprio governo estava matando brasileiros, não eram os estrangeiros. Por causa daqueles batalhões que o senhor falou de italianos. Os batalhões e a própria presença dos anarquistas que vêm já da greve de 17, como um grupo organizado, principalmente na Moca, no Brás, no Belém, nos bairros operários, né? Italianos, húngaros e alemães. Italianos, húngaros e alemães, são os 3 batalhões que se criam. Então, essa coisa toda, eles são punidos severamente, os tenentes e esses outros grupos, né? Eles são punidos, são presos. Agora, os que conseguem escapar e que ainda estão presos ou que por alguma razão conseguiram escapar, são anistiados. Aí esses recebem anistia porque eles se alinham ao governo do Getúlio, que vai colocar como interventor em São Paulo um dos tenentes, o João Alberto Lins de Barros. Tinham participado dessa revolta? Ele não participou diretamente, mas ele foi uma das cabeças pensantes. Ele é daquele grupo que estava no Rio, né? É o João Alberto Lins de Barros, pernambucano, que vai ser o interventor de São Paulo durante algum tempo, durante o período da... E isso a gente depois pode explicar por que é a Revolução Esquecida, né? Uma das coisas é essa, os tenentes acabam ficando muito identificados com Vargas, porque uma boa parte deles apoia Vargas e eles são anistiados. E são reintegrados ao Exército. Então, uma boa parte deles é severamente punida. Mas aqueles que escapam, por alguma razão conseguem escapar, eles são anistiados depois e são reintegrados ao Exército. Tipo, você acha que juntou tudo na de 32? Assim, meio que... De certa forma, os personagens de 24 estarão quase todos aqui em 32. O Isidoro estará aqui. Inclusive, o Isidoro escolhe a data da eclosão da Revolução em 9 de julho, porque é a data da vitória dos revoltosos de 24. É a data que o governador sai lá do Palácio dos Campos Elíseos e vem aqui para Guaiaúna, se refugia aqui na Penha, que exatamente era um entroncamento ferroviário, onde paravam, onde vinham os tanques, os soldados, munição, todo o equipamento bélico que vinha do Rio. E parava ali na Penha, depois se tornou a Estação Carlos de Campos, que hoje é a Estação Penha do metrô, né? Agora, em 32 a gente teve o movimento dos estudantes, né? Sim. Na de 24 tinha estudante também, não? Não tem registro de participação, não. Mas veja, o MMDC, o Martins Miragaia Drazo Calmaco, eles atacam a instituição que é a Legião Revolucionária, fundada por Miguel Costa, que era o principal líder militar paulista na Revolução de 24. Então os personagens estão todos aqui. O próprio Arthur Bernardes, que bombardeou São Paulo, está aqui como um dos líderes da Revolução de 32, contra o governo federal, contra o governo Vargas. Então há uma distância muito pequena de tempo, 8 anos, né? Distância muito pequena, os personagens se repetem, só que a política brasileira é tão maluca que os personagens estão em lados opostos agora. Quer dizer, o que era inimigo virou amigo, então estão juntos o Isidoro e o que era o grande inimigo do governo federal da época, do Arthur Bernardes, e o próprio Arthur Bernardes. Entendi. Né? E teve apoio de outros estados, tem evidência de apoio de outros estados brasileiros ou países aqui? A Revolução de 24? Houve alguns episódios, em Sergipe houve um movimento revolucionário, né? Alguns esporádicos, Mato Grosso também houve um. Então, há alguma movimentação que é rapidamente abafada pelo governo, né? Mas a comunicação devia ser tão difícil, né? Precária, era basicamente por jornais, né? Nem tinha rádio na época, né? Você interrompe a circulação, acabou. Então, e aí tem um episódio que eu cito no livro que eu achei impressionante, que é o Ruído de Sables, acontecido no Chile, no mesmo ano da Revolução de 24, talvez por influência dos revolucionários de 24,
e que é um movimento dos militares chilenos por melhores salários. E são tenentes, basicamente, né? Então, a influência chega até o Chile, né? E aí a Revolução de 24, como eu falei, deságua nesse movimento que se torna famosíssimo em nível mundial, que é a coluna Miguel Costa Prestes, né? Que é exatamente a ideia de manter viva a Revolução contra o governo de Bernardes. A coluna Prestes se encerra quando acaba o governo de Bernardes e entra o Washington Luiz, que já tinha sido governador de São Paulo, por sinal era carioca, mas foi governador de São Paulo, né? Então, esses movimentos, eles se imbricam, né? A história conversa, né? Sim. É impressionante, né? Eu também sou pesquisador de Lampião, tem um livro e um documentário, aliás, 24 também vai virar um documentário, estamos fazendo aí um documentário sobre isso, o Zé Paulo é um dos entrevistados. Então, escrevo sobre temas distintos que, no fim, acabam dialogando. A história é dialógica, né? A história é assim, Então, né? a história é muito interessante. É a coisa... É a mestra da vida, né? Ô, Moacir, e onde foi o batismo de sangue, o batismo inicial de uso dos tanques? Exatamente aqui no bairro do Belém, né? Se chamava carro de assalto, né? Trens marca Renault, né? Que vem... Lembre-se que o governo brasileiro, o exército brasileiro, fez um convênio com a França, que era considerado o exército mais importante da época, né? E que também tinha uma indústria bélica poderosa. E aí, tanto a Força Pública de São Paulo quanto o Exército Nacional foram treinados por uma missão francesa, que estará presente aqui na época. E, ao mesmo tempo que se treinava pela missão francesa, também se vendia material bélico. E aí, o batismo de fogo dos tanques... No Brasil, a primeira vez que se usou foi na região da Moca, entre a região do Belém e da Moca, Nossa, que tem os primeiros casos de trens, que a gente tem registros fotográficos disso aí. Porque, embora a Revolução seja pouco conhecida, ela é muito fotografada, tem mais de 600 fotos. Ô, Moacir, e Que legal por que ela é tão fotografada? O Moacir tem uma explicação. A explicação é o seguinte, né? As grandes indústrias da época, a Light, que não era uma indústria, mas uma grande empresa de serviços, né, que agora voltou a ser concessionária de energia elétrica, a Antártica, o próprio Cresp, o Biscoitos do Cem e outras empresas, elas foram destruídas na época, né? Ou tiveram prejuízos muito grandes. E aí a Light contrata dois dos melhores fotógrafos da época, entre eles o Aurelio Becherini, que era um italiano que era fotógrafo, tinha estúdio lá no centro, para fotografar a Revolução toda acontecendo. Eles colocam em campo como repórteres para fotografar. Porque a intenção é óbvia, eles querem esse material para comprovar os danos que houve nas suas instalações para poder cobrar o governo. Entraram com ação contra o governo. E eles entraram com ação que dura décadas. E ganharam. E no fim perderam. Ganharam, todo mundo perdeu. Tudo documentado. Tudo documentado, porque o governo vai dizer, não, nós não somos responsáveis. Isso foi uma revolta sobre a qual nós não tínhamos controle. Foi um e fato nós tínhamos maior. obrigação de combater essa revolta. E aí nós tínhamos que usar as armas que eram disponíveis. Né? E as armas utilizadas na época, Moacir, eram de alta tecnologia? Sim, para a época, né? Canhões que atingiam 19 quilômetros. Nossa! E eu peguei uma vez, eu sou um pesquisador, eu sou um historiador que... Dizem que o geógrafo não pensa com a cabeça, pensa com os pés, ele quer estar no lugar. E eu sou um historiador, mas também sou um repórter, eu faço questão de ir nos lugares, né? Eu estive em todos os lugares que tem vestígios de 24 na cidade, né? E aí, inclusive, no livro tem uma entrevista com um personagem que viveu a Revolução, que eu ainda peguei vivo nos anos 90, o seu Álvaro Vale. Um PM aposentado que esteve na Revolução, né? E aí o equipamento militar era de primeira grandeza, era o mais avançado, o equipamento do governo do Estado. Do governo, né? não dos tenentes. Não dos seus tenentes, tinham canhões também, canhões Krupp alemães, que eram Fora bons também. aquele tronco lá de... Mas tinha o Cabanhas, tinha o Tenente Cabanhas. Tinha o Tenente Cabanhas, que era uma vantagem comparativa, Nossa senhora, né? hein? Quer dizer, ter o Cabanas do lado, o Cabanas depois vai ter um filme, a história dele é muito louca. Tem um filme que conta, durante a Revolução, que ele se casa com a atriz e ele é personagem de um filme contando a história dele, em que ele é o ator. E a mulher dele, que era atriz, faz o papel dela mesma. Espanhol, então, né? Espanhol. Como que a Igreja Católica e outras lideranças religiosas se envolveram, reagiram em relação à questão da Revolução? Bem, a Igreja Católica, representada por Dom Duarte, que era muito jovem na época, outro dia eu vi uma foto do Dom Duarte lá na Catedral da Sé, na época ele não tinha 40 anos, ainda era muito jovem. Nossa. E ele, aliás, todos eles eram mais ou menos jovens, né? A gente está tratando de uma revolução de jovens, esses líderes paulistas eram todos pessoas muito jovens, né? Então ele tem um envolvimento direto. A Igreja Católica, a primeira coisa que faz é abrir todos os seus templos para acolher refugiados,
ofereceu o maior apoio possível, e Dom Duarte é um desses líderes da sociedade civil que tenta conter o bombardeio e que faz várias gestões junto ao governo federal, ao governo estadual. Ele chega, o padre Antão aqui da Penha chega a se dirigir lá ao Palácio Episcopal, que ficava onde hoje é a Praça Dom José Gaspar no centro, para pedir apoio para a população que passava fome. Então a igreja tem um papel fundamental, e era a grande instituição, uma das grandes instituições da época, da sociedade civil, para tentar conter o bombardeio. Acolher, né? Também. E acolher as pessoas e proteger as pessoas. E aí uma das primeiras bombas, por exemplo, cai no Mosteiro de São Bento, que naquele momento estava rezando uma missa em homenagem aos mortos de 22. Né? Aliás, dia 5 de 22? De 22, que é do episódio dos 18 do Forte. Tá. E aí a bomba cai naquele momento. A gente teve o caso da igreja aqui da Igreja Nossa Senhora da Glória, aqui do Cambuci, que foi destruída. Ela também fica num ponto muito alto, dominando toda a região, um ponto estratégico, né? Foi semi-destruída. Até hoje tem marcas de tiros na Igreja de Santa Ifigênia, lá no centro, que, aliás, dia 5 de julho, o padre Rizek da Igreja de Santa Ifigênia vai rezar uma missa, 5 de julho, meio-dia, uma missa em homenagem aos mortos de 24. Olha. Que eu convido todos a assistirem, vai ser imperdível. Né? Porque até hoje esses mortos são meio esquecidos. Né? Então a igreja tem uma participação fundamental junto com outras entidades da sociedade civil e que acaba sendo derrotada. No final, o governo continua bombardeando mesmo. Doutor, o senhor queria falar do livro, né? Fazer uma menção ao livro, não é isso? Sim. Primeiro, sempre lembrando do magistral livro do Moacir Assunção, que relata os fatos da revolta de 24 a partir do sofrimento da população paulista, de toda a população paulista, e da população da Moca em especial. Tá. E segundo, lembrar que em 1924 também nasce o nosso Juventus. Sim. E tenho aqui em mãos o livro recentemente relançado Sim. de Ângelo Agarelli, Fernando Galupo e Vicente Romano, que se denomina Glórias de um Moleque Travesso, Centenário. Esse é o livro do Centenário. Do Centenário do Juventus. Que já tem papelzinho amarelo ali. Imagino que deve estar todo já riscado ali. Oh, sem dúvida. E lendo o livro, olha só o que me veio à memória. Os autores do livro fazem uma correlação entre a história do nascimento do Juventus com a revolta de 1924 que nós estamos tratando. Em vários momentos aqui do livro. Olha. E disto eu retiro a ideia que eles aqui falam com muita clareza, que o Juventus, que poderia ter, no nascimento, sucumbido diante daquele caos que vivia São Paulo, que vivia a nossa Moca, o Juventus, porém, resistiu. Eu peço licença para ler um pequeno trecho aqui da contracapa do livro, em que os autores resumem essa resistência. E dessa resistência eu imagino, penso que é muito legal dizer que o Juventus, o nosso Juventus, é um símbolo de resistência do caos que vivia São Paulo na época e nesse sentido, uma glória aos paulistanos e aos moquenses. Legal. Me permito fazer rapidamente a leitura. Dizem os autores do livro que mencionei. São Paulo, 1924, um ano explosivo. Militares rebelados tomam a capital e forçam o governador Carlos de Campos a fugir do Palácio dos Campos Elíseos. Depois de algumas semanas de combate, as forças legalistas sufocam a revolta, não sem antes deixar um rastro de destruição e morte, especialmente na Zona Leste, com quarteirões inteiros arrasados pela artilharia aérea. Pouco antes de as bombas começarem a cair, surgia na várzea da Moca uma agremiação que não apenas resistiria ao massacre tenentista, como ainda prosperaria de forma improvável em um cenário repleto de obstáculos. Com suas raízes italianas,
fortemente fincadas em solo paulistano, o Cotonifício Rodolfo Crespi Clube, o primeiro nome do Juventus, passou a ser protagonista do cenário esportivo da cidade, da qual se tornaria um dos símbolos a partir de 1930, sob a égide do Grenai Branco e de um nome destinado à história, Clube Atlético Juventus, que passa assim a ser um símbolo de resistência do povo paulistano, do povo moquense, ao sofrimento provocado pela revolta de 1924. Maravilhoso, Muito bom, hein? maravilhoso. Muito legal. Moacir, sobre o documentário, apoio para o documentário, patrocinadores, pode falar. Agradeço aí a possibilidade. Eu e o diretor Marcelo Felipe Sampaio, e mais um outro colega também, professor da São Judas. Me dá esse papelzinho aqui. Agora continua falando, Moacir, que eu fico nervosa com esse papel. Então, junto com o diretor Marcelo Felipe Sampaio e o Sérgio Pinheiro, professor da São Judas, a gente montou um grupo que estamos fazendo um documentário baseado no meu livro, que também vai se chamar São Paulo Deve Ser Destruída. Esse documentário já está em fase de produção, já está na metade, a gente deve concluir em mais alguns meses o restante, só que nós estamos fazendo tudo de forma independente, sem dinheiro. Tá. Então eu aproveito a oportunidade para pedir apoio dos empresários e das pessoas que puderem ajudar, porque realmente a gente precisa garantir que esse documentário saia. Ele está previsto que vai sair só no ano que vem, a gente não tem equipe suficiente para fazer ainda esse ano, é bastante trabalhoso fazer um documentário, mas eu posso até depois, se vocês quiserem, a gente manda o link que já tem um trailer pronto, né? E aí é uma coisa que vai ser muito importante para contar a história da Moca de São Paulo e que vai nos ajudar a fazer com que a gente nunca esqueça dessa história, porque ela é muito dolorosa para ser esquecida. Sim. Ela precisa ser lembrada e a gente lembra, não é para repetir o erro do passado, exatamente para evitar que se repita, né? Verdade. Então eu já tenho um documentário pronto, é a minha segunda incursão no mundo do documentário. Eu tenho um documentário que conta a história dos grandes inimigos de Lampião, que já está no streaming, já entrou no streaming, é um documentário muito bem sucedido. E que agora semana que vem, vou passar no Nordeste, vai para o Nordeste pela primeira vez. Então, esse documentário da Revolução, eu acho que ele é fundamental para contar a história de São Paulo. E a gente conta muito com o apoio das pessoas e não se arrependerão de patrocinar, porque vai ficar excelente. Eu garanto para vocês que eu sou muito chato, sou perfeccionista, e nosso trabalho, e esse diretor que está comigo é um menino fera, já muito premiado, uma equipe muito boa. A gente vai fazer um excelente documentário para contar essa história. E os nossos parceiros aqui? Então, mas você não perguntou o que eles fazem aqui na Moca. As ligações de vocês com a Moca, Que onde você vocês frequenta vão? Bem, eu vou, por uma questão natural, né? Eu dei aula há muitos anos na São Judas. Estudei lá também. Estudou lá, né? Então, eu Direito. fui professor durante muitos anos lá e eu frequentava muito a Benedita Maria, sempre lá, conheci o Vladimir, pizzaria. Eu gosto de, eventualmente, voar ao Juventus. Combinei com o Zé Paulo, um dia a gente vai assistir um jogo, nunca assisti um jogo no Juventus. Na E pra Javari? mim, na Javari é uma... Que isso? Para um moquense é um absurdo. Que é né? isso? Então, e agora eu não moro na Moca, moro no outro lado da cidade, né? Moro em Pinheiros, mas tenho uma ligação muito forte com a Moca. Isso pode ser corrigido. Quase morei na Moca, por muito pouco não comprei uma casa aqui numa travessa da Paz de Ainda Barros. dá tempo, Moacir. Acho que ainda dá tempo de voltar Tem. atrás. O Castan tá por aí. Vamos chamar o Castan. Então, minha ligação com a Moca, nossa, a Moca é uma coisa impressionante, né? A Moca é aquele bairro que tem bandeira, tem hino. Então, a Moca é uma cidade dentro de São Paulo. É né? isso mesmo. Tá aqui. Olha aqui. Então, a gente tem uma ligação muito forte com a Moca, né? Eu conheci o pessoal da escuderia Pepe Legal, que está representado ali. Tive muito contato com o pessoal do Demônios da Garoa. Uma vez passei um fim de semana acompanhando o Toninho e a turma toda. Que maravilha. Foi maravilhoso. Então, minha ligação com a Moca é muito antiga. Essa casa que eu quase comprei foi antes de eu ir morar na Pompeia, que é um bairro que eu morei antes de morar em Pinheiros, né? E por muito pouco, faltou muito pouco para a gente comprar essa casa, né? Então, ia ser moquense antes de dar aula na São Judas. Eu estou falando dos começos dos anos, fim dos anos 90, né? E o doutor José? Bom, eu vim do interior, eu sou nascido em José Bonifácio, no interior do estado de São Paulo. Cheguei em São Paulo com 20 anos de idade. Logo depois, por uma circunstância da vida, eu morei na Moca, na Rua Madre de Deus. Opa! Uma da associação. Mas que eu tive que sair para
por motivos da época, e fui para outro bairro. Mas pensei, eu vou sair da Moca. Mas um dia eu volto. E voltei. E daqui, nunca mais vou sair. Aê! Hoje E você onde mora na Paz de Barros, né? Moro na Paz de Barros, das principais avenidas. Frequenta onde? Ora, meu, Juvento. Come pizza onde? Na Sacada. Ah. Faz compra onde? Ou a Dona Vera? No açaí. Açaí, o cotonifício lá. Onde foi o cotonifício cresce. Meu marido também. Não é? Enfim, frequento as coisas da Moca. Vou na Rua Javari, que nós ainda vamos juntos. Comer canole e ver o jogo. Sim, Comer canole e ver o jogo. Vai ser Juventus. inesquecível É isso aí. maravilhoso. Teve Juventus e Portuguesa. E né? aí, o Teatro Arthur Azevedo, Olha, maravilha. que é uma das maravilhas da Moca. Corta o cabelo na moca? Opa! Tem que cortar. Na Rua dos Trilhos, há 30 anos, com o mesmo barbeiro, o Caetano. Viva, Caetano! Viva, Caetano! Um beijo. Maravilha. Muito Não é? bom, muito E fui cada vez mais me apaixonando pela história da Moca. O Memorial do Imigrante, que eu frequento. Lindo lá. Vou sempre lá. E assimilando a história, o viver da Moca e as pessoas da Moca, que são... Não é a grande maravilha da Moca, são as pessoas da Moca. Verdade. Você sabe que hoje é um dia especial para a gente, porque a gente, de alguma maneira, fecha um ciclo também, né, de informação, porque a proposta do Parlamoca é falar sobre gastronomia, cultura, entretenimento e história do bairro, história da Moca, né? Então é um momento importante para a gente, porque a gente não tinha tido ainda um episódio dedicado a uma história tão importante, né, um registro tão importante, para a gente realmente ter isso como referência. E o Parlamoca, ele conta com um patrocínio indispensável para a gente, que é do Grupo São Cristóvão Saúde, o nosso amigo do engenheiro Valdir Ventura, e aproveitar para mandar um abraço também para a equipe de marketing lá do Grupo São Cristóvão, capitaneada pelo Paulo Madarates. E a gente tem também alguns apoiadores. Esse que está do teu lado aí, o Marquinhos, o nosso boneco aí, ele conta com o apoio aí da Corte Kids, né? Nós temos o apoio da Corte Kids e da Project Comercial Elétrica, além do Grupo Artesana, Futura Tintas e a Inhaia Móveis. Queria agradecer muito a atenção de vocês com a gente. Era importante a gente ter esse registro, né? E esperamos em breve estar bombando aí nas redes com esse episódio tão importante. Vocês falaram de história de uma maneira linda, brilhante, muito interessante. Vocês são professores, então vocês têm o dom da palavra, o dom da comunicação. Muito obrigada por essa aula, por esse momento. Foi maravilhoso, viu? Muito obrigada, Moacir. Muito obrigada, doutor José Luiz, do José Paulo. Um convite especial também para a gente... se encontrar lá no Porto Del Mar, nosso apoiador também aqui. Vamos lá no Porto Del Mar, maravilhoso. Eu estive lá com meus filhos, muito gostoso mesmo. Muito bem, muito obrigado. Obrigada, meus queridos, por tudo. Nós Muito que bom, agradecemos. muito bom ter essa aula com vocês. A gente agradece muito essa oportunidade de estar com vocês, amigos, falar da Moca, falar da nossa cidade, da Moca em especial, e mais um episódio aqui que muito me honra estar com o Moacir, que eu aprendi a partir do livro dele e do contato com ele, admirá-lo e respeitá-lo muito. E viva a Moca! Viva a Moca! Olê! Muito bom. Muito legal. Foi legal mesmo, uma aula, hein? Nossa bom, foto, hein? Nossa contente. foto. Opa, vamos